esses próximos 6 meses, presta atenção, querido. Eu falei aqui domingo passado, que a semente é semeada, algumas sementes são roubadas, as aves do céu comem, outras dão fruto a 30, 60, 100 por um. Eu queria te desafiar nesse tempo, irmão, a estar atento àquilo que o Espírito Santo quer te conduzir. Queria que você estivesse atento para esse tempo. Sabe, Deus falou claramente no meu coração essa semana. Será um tempo, até o final do ano, um tempo assim de coisas maravilhosas que vão acontecer. Será um tempo de destravar na vida de muitas pessoas. Coisas que você levaria anos. Coisas que você levaria anos. Deus quer fazer numa semana. Você crê nisso? Não tem nada a ver com o seu esquema. Não tem nada a ver com uma oferta que você vai trazer. Não tem nada a ver com uma campanha que você vai fazer. Não tem nada a ver com o tempo que você vai passar orando. Não tem nada a ver com você. Para dizer a verdade, a única coisa que tem a ver com você é o seu desejo de querer, de crer. Porque você pode estar diante da mesa mais linda. Tinha um rapaz que saía comigo, ele era bem gordinho e ele comia muito. Mas todas as vezes que a gente saía, ele comia pouco. Eu falava para ele assim, ele era muito íntimo meu, dormia lá em casa. Eu falava assim, eu não entendo porque que você é gordinho, você não come tanto. Ele falava assim para mim, pastor, é porque antes de sair eu já jantei em casa, comi muito. Deixa eu falar para você, querido. Você pode estar diante da mesa mais maravilhosa. Se você não tiver fome, não vale de nada. Deus pode estar fazendo coisas lindas aqui. Se você não quer adorar, se você não quiser abrir seu coração, se você não quiser dizer para o Espírito Santo, me faça entender, Espírito Santo. Se você não quiser sair do natural e viver o sobrenatural, a mesa está preparada. Então, a única parte que você tem nesse período é fome. Sabe, eu fico preparando uma palavra dessa, eu já fico pensando assim, meu Deus, por que eu não posso pregar 2 logo, de domingo que vem logo? Eu queria tanto já ser ministrado por isso. O que diferencia pessoas de pessoas são expectativas, são fome, aquilo que você crê. Eu estou te chamando nesses dias, irmãos, a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Pastor, como vai ser? Não tem nada a ver com você, como eu disse, não tem nada a ver com campanha, não tem nada a ver com método, só existe um método, irmão, só existe um sistema. Jesus falou assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe fórmulas para casamento, não existe fórmulas para finança, não existe fórmulas para vida profissional, só existe um caminho, é Jesus. Não existe 7 passos para a prosperidade, 7 passos para o casamento feliz, isso é tudo invenção da religião. Se você tiver consciência da presença de Jesus do seu lado 24 horas, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Esse tempo que nós vamos ministrar, Deus está levantando, sabe, essa consciência da presença de Deus. Semana passada nós ministramos sobre o Emanuel, o Deus presente, e nós vamos continuar essa série. E assim, eu tenho certeza que isso vai transformar o ambiente que você vive. Por que um casal briga? Se o casal estiver lá, o pastor estiver lá na casa desse casal, nesse dia eles brigam? Eles não brigam. Porque tem uma pessoa lá, eles respeitam. Se você entender que a presença de Jesus está com você o tempo todo, irmão, não tem como dar errado.
Queria que você abrisse a sua Bíblia, ou você acompanhasse aqui, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Diz assim esse texto: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, e estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito de Deus. O poder que existe em olhar para Jesus. A religião até hoje, ela nos ensinou a olhar para nós mesmos. Sempre foi assim. Nós sempre fomos ensinados a olhar para nós mesmos. E sempre que nós olhamos para nós mesmos, nós não conseguimos ir a lugar nenhum. Eu queria nessa noite te dizer, pare de olhar para você. Comece a olhar para Jesus. Pare de ficar ocupado consigo mesmo. E comece a olhar para Jesus. Talvez você me pergunte assim: pastor, isso é muito legal, mas qual é o valor de olhar para Jesus no nosso dia a dia? Será que se eu ficar olhando para Jesus, isso vai colocar dinheiro na minha conta bancária? Será que se eu ficar olhando para Jesus, vai colocar comida na minha mesa? Como é que eu posso ajudar os meus filhos olhando somente para Jesus? Crentes que fazem essas perguntas acham que estão sendo naturais, mas ele não percebe que milagres acontecem quando nós olhamos para Jesus. O texto que nós lemos diz que quando nós contemplamos Jesus, nós somos transformados. Milagres acontecem quando você acorda e olha para Jesus. Milagres acontecem que quando você trabalha, você olha para Emmanuel. Você anda com Emmanuel, você está com ele o tempo todo. Veja o que aconteceu com Pedro, lá em Mateus, uma história que você conhece muito. Mateus capítulo 14, verso 22 a 33. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então esse texto é longo. Nós sabemos que na caminhada, Jesus despediu os discípulos, mandou entrar no barco, e estava uma grande tempestade. Então Jesus veio andando sobre um barco, sobre o mar, e os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, e Pedro falou assim: se é tu, deixa eu ir. Então a Bíblia diz que Jesus convida Pedro, e Pedro, olhando para Jesus, ele começa a caminhar sobre as ondas. Quando o barco estava no meio do lago, o mais prático para um pescador experiente como Pedro era ficar dentro do barco. Porque a ciência comprova que se você pisar na água, você vai afundar. Isso é certo. Mas deixa eu te falar, Pedro experimentou muitos milagres na vida dele. Mas o maior milagre que Pedro experimentou aconteceu uma certa noite, quando ele saiu do barco, no meio de uma tempestade, sobre a palavra de Jesus. Com certeza esse foi o maior milagre da vida de Pedro. A Bíblia diz que naquela noite os ventos estavam violentos, mas enquanto Pedro mantinha os olhos sobre Jesus, ele conseguiu fazer o impossível. Ele conseguiu andar sobre as águas. Jesus estava andando sobre as águas, e quando Pedro olhou para ele, o texto que nós lemos no começo diz que quando nós contemplamos o Senhor Jesus, nós somos transformados de glória em glória, e nós começamos a nos parecer com Ele. Tem mais um pregador me ajudando aí. Quando Pedro olhou para ele, Jesus estava andando sobre o mar, sobre as águas. É impossível para o homem andar sobre as águas, mas quando Pedro olhou para ele, ele se tornou como Jesus, e ele fez o sobrenatural.
É exatamente isso. Coloca o texto para mim de novo de 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. O texto diz que todos nós, com a face descoberta, quando nós contemplamos a glória do Senhor, quando nós contemplamos Jesus, o que acontece conosco? Nós somos transformados. Quando Pedro estava olhando para Jesus naquele barco, ele estava sendo transformado, sabe, na própria imagem do Senhor Jesus. Ele estava conseguindo fazer exatamente aquilo que Jesus estava fazendo. Mas talvez você fale para mim assim: ah, pastor, tudo bem, mas nós não temos Jesus aqui para estar olhando para ele agora. Eu te convido você a abrir a sua Bíblia nos versículos preferidos meu da Bíblia. Para mim esse versículo, todo dia, toda semana eu medito nele. 1 João capítulo 4, verso 17. Diz assim: dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Essa última parte. Porque nesse mundo, nós somos como Ele. A Bíblia diz, em outra tradução dessa Bíblia, diz assim: assim como Ele é, nós também somos desse mundo. Amém? Amém, irmãos? O texto está dizendo, presta atenção, que assim como Jesus é, nós também somos desse mundo. Então, quando você mantém o foco em Jesus, a Bíblia está dizendo que você é transformado à sua glória, você é transformado de glória em glória. Olha a importância de parar de olhar para você, olha a importância de parar de se preocupar com você e começar a olhar para Jesus, porque a religião faz o tempo inteiro a gente ficar olhando para nós, e quanto mais a gente olha para nós, mais falhas a gente acha. Mas a Bíblia nos dá outro caminho. A Bíblia diz para nós contemplarmos o Senhor, porque assim como Ele é, nós também somos desse mundo. E quando nós mantemos o nosso olhar em Jesus, nós somos transformados e somos parecidos com Cristo Jesus. Então, meu amado, presta atenção. Talvez diferente de tudo que você foi ensinado, você não é transformado pelo trabalho, você é transformado pela contemplação. Você não é transformado pelo tanto que você ora, pelo tanto que você faz vigília, você não é transformado pelo tanto que você se esforça, você é transformado, segundo a Bíblia, pelo tanto que você olha para Cristo. Então, quando você perceber que Jesus está acima de todas as tempestades da sua vida, amado, facilmente você vai superá-las. Facilmente você vai vencê-las. Nenhum esforço próprio pode te ajudar. Nenhum esforço próprio podia ajudar Pedro a andar sobre as águas. Por mais experiente que ele fosse, por melhor que ele fosse pescador, nenhum esforço próprio de Pedro poderia fazê-lo andar sobre as águas. E isso só aconteceu, segundo a Bíblia, porque ele estava olhando para Cristo. Amém? Agora observe o que aconteceu no instante que Pedro tirou os olhos de Jesus. E ele começou a olhar para os ventos e para as ondas ao seu redor. A Bíblia diz que naquele instante, Pedro agiu dentro do natural e ele começou a afundar. Agora vamos imaginar que naquela noite não fosse uma noite de tempestade. Vamos imaginar que aquela noite não fosse uma noite de ventos fortes, de ondas altas, que nada disso tivesse acontecido. Vamos imaginar que aquela noite fosse uma noite perfeita, que o lago, que o mar tivesse calmo, sabe? O mar tivesse como uma piscina, sem nenhuma onda. Será que Pedro teria andado sobre as águas se o mar tivesse assim, irmãos? Sim ou não? Não. Claro que não. Andar sobre as águas não é algo que qualquer um pode fazer, estando elas calmas ou não. Então, os ventos e as tempestades não fizeram qualquer diferença na vida de Pedro para andar sobre as águas.
não obteve nada. Ah, mas é porque Pedro ficou com medo, olhou para o vento. Não. A melhor coisa que Pedro deveria ter feito era manter os olhos em Jesus. Mas ele escolheu olhar as tempestades. Da mesma forma, querido, em vez de você olhar para quanto as suas circunstâncias e desafios são intransponíveis, nós somos tentados todos os dias a olhar o tanto dos problemas que nós temos para resolver. Nós somos tentados todos os dias a olhar quantos desafios intransponíveis nós temos para vencer. Eu quero te dizer nessa noite, desvie os seus olhos dele e mantenha os seus olhos no Emanuel. Amém? Amém? Amanhã, quando você acordar, na segunda-feira, vai ser a segunda-feira mais feliz da sua vida. Porque Jesus vai estar do seu lado. Você não vai estar olhando para as tempestades. Você não vai estar olhando para os seus problemas. Sabe, embora possa parecer que isso não é prático. Ah, pastor, para com isso, pastor. Essa é a coisa mais poderosa que você pode fazer na sua vida. Para que você possa reinar em vida. Para que você possa reinar sobre as tempestades que têm aparecido na sua vida. Eu li o versículo que diz assim: assim como Jesus é, nós também somos nesse mundo. Assim como Jesus é, nós também somos nesse mundo. Um tempo atrás aqui, nós ouvimos o testemunho da Dani, né? Ouvimos vários testemunhos. Ouvimos o testemunho da Dani que foi curada do nódulo no seio. Ela tinha alguns nódulos no seio e ela então foi curada. Como, pastor? Presta atenção, irmão. Depois de ouvir a palavra da graça. Como que ela foi curada? Depois de ouvir o evangelho da graça. Depois de ouvir o evangelho, de olhar para Cristo, ela foi curada. E o texto de João diz que 4,12, que assim como Ele é, assim como Jesus é, nós também somos nesse mundo. Agora deixa eu te perguntar, Jesus nesse mundo, Ele tem nódulos no peito, sim ou não? Olha para mim, irmão, me ajuda a pregar. Jesus nesse mundo tem nódulos no peito, sim ou não? Assim como Ele é, nós somos também nesse mundo. Jesus tem escassez nesse mundo, sim ou não? Assim como Ele é, nós também somos nesse mundo. Jesus tem doença nesse mundo, sim ou não? Assim como Ele é, nós somos também nesse mundo. Jesus tem mau humor nesse mundo? Não. Jesus tem algum problema de TDAH nesse mundo? Não. Jesus tem problema de depressão nesse mundo? Não. Jesus tem problema de enfermidade nesse mundo? Não. Por quê? Porque assim como Ele é, eu e você também somos nesse mundo, quando nós cremos e olhamos para Cristo Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Se você olhar para Jesus assim como a Dani fez, você pode ir lá fazer o exame e os médicos vão dizer, não tem mais caroço. Por quê? Porque assim como Ele é, nós também somos nesse mundo. Querido, ou você crê na Bíblia, você passa a viver uma vida natural. Você precisa ouvir dos médicos, os médicos dizendo assim, foi um engano, não tinha, mas não tem mais. Sabe por quê? Porque como Jesus é, você também é nesse mundo. Jesus não carrega doença, Jesus não carrega escassez. Nossa, a minha vida é uma escassez, eu nunca consigo crescer, porque você não está olhando para o Emanuel. Você está tentando resolver meu casamento, porque você não está olhando para o Emanuel, você está olhando para a sua vida. Esse é o poder de olhar para Jesus. Esse é o poder de olhar para Emanuel, o Deus Todo-Poderoso que está conosco. Se você pensa simplesmente que olhar para Jesus não é prático, se você pensa que o que vai resolver a sua vida é uma faculdade, se você pensa que o que vai resolver a sua vida são estudos,
Eu estou te desafiando hoje a ver, sabe, que isso faz todo sentido na sua vida. Na verdade, querido, essa é a coisa mais prática que você pode fazer, mantermos os nossos olhos de Jesus. Por quê? Porque cada vez que nós olhamos para Jesus, nós nos tornamos cada dia mais semelhantes a Ele. Como? Cheio de saúde, cheio de sabedoria, cheio de vida, cheio de prosperidade, cheio de alegria, cheio de bom humor. Por quê? Porque assim como Ele é nessa terra, nós somos também. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Eu queria te desafiar você a orar isso nessa noite. Feche os seus olhos aí onde você está. Fala assim: Senhor, nós sabemos que nós não podemos andar sobre as águas. Aleluia. Seja elas mais calma ou mais tranquila, ou mais difícil, nós não podemos andar. Do mesmo modo, não posso reinar em vida sem a presença de Jesus. Sem o Senhor, Pai, nada eu posso fazer. Fala para Ele nessa noite: Jesus, sem o Senhor eu nada posso fazer. Fale para Ele assim: Senhor, nessa noite eu peço, Senhor, que me ajude a manter os meus olhos em Ti. Apesar de tudo que eu preciso fazer essa semana, me ajuda, Jesus. Agradeça a Ele, agradeça, Senhor, porque cada dia o Senhor tem atendido as minhas necessidades, os meus desejos, mesmo em meio às tempestades, meio em mesmo os desafios. Fale para Ele: Senhor, eu quero estar no lugar certo, eu quero estar na hora certa, me conduza para o lugar certo, para a hora certa, para que o Senhor me coloque lá e me dê direções, me dê os recursos para que eu tenha um bom sucesso na minha vida. Ah, querido, se você orou assim, fala: Deus, eu creio nisso. Eu creio no poder de olhar para Jesus. Amados, nós não estamos aqui só para ficar livres do inferno, não, irmão. Nós não estamos aqui só esperando que Jesus volte, sabe? E enquanto nós estamos aqui, nós vamos sofrendo, não. Deus tem promessas para a igreja. Deus tem promessa para a sua vida. Porque assim como Ele é, nós também somos em Cristo Jesus. Há poder em olhar para Jesus. Há poder em olhar para Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Enquanto você olhar para Jesus, querido, as tempestades vão ser nada para você. Mas além disso, coloca o número 2 para mim. Além de olhar para Jesus, irmão, nós precisamos aprender a meditar em Jesus, para que a gente tenha sucesso. Nós precisamos aprender a meditar em Jesus o tempo todo. Tem pessoas que só lembram de Jesus, ou só lê a Bíblia, ou só faz alguma coisa quando vem no culto ou numa célula. Mas há poder em meditar em Jesus. Quando nós meditamos em Jesus, nós olhamos para Jesus e meditamos em Jesus, nós temos sucesso. Romanos capítulo 10, verso 17. Esse texto é lindo. Talvez seja o texto que Tiago mais gosta, né, Tiago? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a palavra, a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Irmão, isso é forte demais. Sob a nova aliança, nós temos a chance de meditar na pessoa de Jesus, quando nós meditamos na palavra de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne. À medida que você medita no amor dele por você, à medida que você vai meditando na obra consumada, no seu perdão, na sua graça, Deus garante que você tenha êxito. Deus garante que você tenha sucesso na sua vida. Sabe, você pode pegar um versículo simples durante o dia e meditar no amor de Jesus. Você pode ir lá no Salmo 23 e dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me vai faltar. Sabe, você passar o dia inteiro balbuciando
esse versículo, o Senhor é meu pastor, sabe? Enquanto você respira, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, sabe? Você vai começar a perceber que o Senhor é presente, você vai começar a perceber que o Senhor é seu pastor, você vai começar a perceber, sabe? Que um pastor, ele supre as necessidades das suas ovelhas, você vai começar a perceber que o Senhor vai começar a te alimentar como um pastor, vai te proteger, porque Jesus é o seu pastor, e por Ele ser o seu pastor, querido, nada você vai ter falta. Então, sabe, a direção que você precisa, a sabedoria que você precisa naquele dia, a provisão que você precisa naquele dia, sabe, a graça que você precisa naquele dia, por Jesus ser o seu pastor, nada vai te faltar, Deus vai te conduzir. Você vai meditando nessa palavra, e você vai começar a ver o Jesus, o Emanuel, sabe, presente do seu lado, suprindo as suas necessidades, cuidando de você, cuidando da sua família, garantindo que a sua casa tenha mais do que o suficiente que você precisa. Enquanto você vai meditando na palavra de Deus, sabe, Jesus vai te levando as direções certas para a sua vida. Pastor, isso é prático? Só nesse instante que você está aqui, só nesse instante que você está ouvindo e meditando sobre Jesus, a sua fé, ela já está transmitindo para o seu coração, já está te encorajando, já está te fazendo crer que Jesus realmente está com você, ainda que você esteja enfrentando alguns desafios. Só nesse momento que você está aqui, a fé já está aquecendo o seu coração, queridos. Isso é muito prático. A sua alma será alimentada, a sua alma será fortalecida quando você medita em Jesus. Toda vez que você meditar na palavra de Deus, sabe, Jesus vai te impelir em direção ao sucesso, Jesus vai te impelir em direção ao êxito, sem você perceber, sabe, sem você fazer planos, sem você fazer esquemas, sem você fazer projetos. Quando você menos perceber, você está no lugar certo, na hora certa, e Deus traçando os seus planos, abrindo as portas para você, fazendo com que você tenha o sucesso de Deus. Esse é o Jesus Emanuel. Esse é o Jesus que a religião tentou esconder esse tempo todo. Sabe, Ele vai te dirigir. Experimente deixar o Espírito Santo te dirigir. Experimente deixar o Emanuel te dirigir durante o seu dia, te conduzir ao lugar onde você deveria estar. Pessoas falam assim: nossa, você sempre está no lugar certo, as coisas sempre acontecem para você boa. Quem medita em Deus, irmão, está sempre no lugar certo, na hora certa. Sabe, as portas da oportunidade se abrem sobrenaturalmente sobre aqueles que meditam sobre o Senhor. Te pergunto nessa noite: é isso que você quer para a sua vida, querido? Deus está nesses dias fazendo você caminhar para algo sobrenatural. Sabe, ao meditar em Jesus, os seus caminhos sempre se tornam prósperos. Ao meditar em Jesus, Ele sempre te leva por caminhos que você vai ter sucesso, que você vai ter êxito. Não tenha medo de usar a palavra próspero. Prosperidade é uma promessa de Deus na Bíblia. A religião também nos ensinou a que temos vergonha de ser próspero. A religião nos ensinou a ter vergonha de dizer que Deus quer ver seus filhos abençoados, porque espiritual é quem passa necessidade, espiritual é quem vive na humildade. Deus falou para Abraão: eu vou te abençoar, você será abençoado. E nós vimos há 2 domingos atrás qual era a bênção de Abraão: para que você seja uma bênção. Não tenha medo de usar a palavra próspero. Josué capítulo 1, verso 8, o mesmo Senhor disse assim, presta atenção, Josué 1:8: não deixe de falar as palavras do livro dessa lei, que é o que tinha, de meditar nelas dia e noite. O Senhor nos convida a meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido.
É o conselho do Senhor. Enquanto você medita na palavra, enquanto você medita na aliança, na nova aliança, enquanto você medita na graça de Deus, o Senhor vai prosperando os seus caminhos e você vai sendo bem sucedido. Eu acho muito fantástico o jovem, quando ele está fazendo faculdade, vestibular, ele não vai para a igreja porque à noite ele tem que estudar, ele não sai com os amigos porque ele tem que estudar, ele não vai no futebol mais porque ele tem que estudar, ele não vai mais no cinema com os amigos porque ele tem que estudar. Parece até legal. Ninguém está dizendo aqui que você não tem que estudar, irmão. Começa a meditar no Senhor. Você vai achar na Bíblia que o que medita no Senhor, Deus vai fazer prosperar os seus caminhos. Querido, esse é o segredo do sucesso. Algumas pessoas pensam assim: quando eu tiver bastante dinheiro, meu primeiro milhão, sabe, eu vou ser próspera. Mas examinando a vida delas, irmão, você vai descobrir que os caminhos que elas usaram para ser prósperas, elas perderam exatamente aquilo que mais importava na vida delas. É desse jeito que é o preço que o mundo cobra. O preço que o sistema cobra para você ser próspero é perder exatamente aquilo que mais te importa. Tem dinheiro, mas os seus filhos não estão mais felizes com eles. Tem dinheiro, mas não tem mais relacionamento com a esposa. Tem dinheiro, mas não tem mais amigos. Sabe, porque feriram pessoas que amavam nesse processo. Então essa não é a verdadeira prosperidade, e muito menos o verdadeiro sucesso. Quando Deus o abençoar, irmão, com prosperidade, as bênçãos financeiras estão incluídas, mas é apenas uma pequena parte da conta. Quando Deus te abençoar com prosperidade, as bênçãos financeiras, elas estão incluídas sim, mas é apenas uma pequena parte do todo. O sucesso proveniente de Jesus jamais vai te afastar da igreja. Tem pessoas que prosperam e somem da igreja. Esse não é o sucesso de Deus. Essa não é a prosperidade de Deus. O sucesso proveniente de Jesus nunca vai te afastar dos teus entes queridos. E acima de tudo, nunca irá te afastar de si mesmo. Você não vai acordar um dia com o sucesso de Deus e vai olhar para o espelho e vai descobrir que não conhece mais aquela pessoa que está sendo refletida ali. Esse não é o sucesso de Deus. Queridos, aprenda a meditar na pessoa de Jesus. Ele é o sucesso. Quando você o tem, você tem tudo. Esse é o segredo. Eu sei que a religião matou. Eu sei que é difícil pegar a cabeça e resetar. Eu sei, porque nós somos ensinados que o sucesso é na 7ª sexta-feira. O sucesso é na campanha. O sucesso é no Isaac que você oferece. Eu sei, e eu não sou contra princípios, não. Tem gente que quer colher sem nunca ter feito uma plantação. Mas a gente não planta porque a gente quer colher, a gente planta porque nós já fomos abençoados. Se você tem problema com dízimo, é porque você ainda não foi abençoado. Você não sabe que você é abençoado, porque o dia que você for abençoado, você nunca mais vai ter problema com isso. Porque aquilo que aconteceu com você, você quer que aconteça com os outros. Se você tem problema com a oferta, é porque você ainda não é abençoado. Você não sabe que você é abençoado. Porque o dia que você entender que você é abençoado, você nunca vai ter problema com isso. Nós não somos abençoados. Nós não ofertamos para ser abençoados. Nós ofertamos porque nós já somos abençoados. Não são essas fórmulas que mudam as nossas vidas. Mas como que eu sou abençoado então, pastor? Eu sou abençoado quando eu contemplo para o Senhor. E quando eu contemplo o Senhor, quando eu medito no Senhor, eu sou transformado de glória em glória. E assim como Ele é próspero, e assim como Ele é saúde, e assim como Ele é sem escassez, e assim como Ele é sem mau humor, e assim como Ele é sem depressão, eu também sou nessa terra. Por isso eu sou próspero, por isso eu abençoo.
Amém, irmão? Aleluia. Eu sei que a religião matou, eu sei que a religião ensinou que para você ser próspero, não, você já é próspero. Jesus já morreu na cruz, e Ele te fez você como Ele é. Você só não entendeu isso ainda. Aprenda a meditar na pessoa de Jesus. Ele é o sucesso. Quando você o tem, querido, você tem tudo. Eu quero voltar para o versículo Romanos 10, 17. Esse versículo foi muito mal traduzido na Bíblia. Muitas pessoas dizem assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Tradução, inclusive essa aqui está até boa, né? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Que tradução é essa? Essa é boa. Acharam aí sem querer, mas... A palavra de Deus, no original, que está na maioria das Bíblias, é Christos, referente a Cristo. Em outras palavras, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A fé não vem, tem coisas aqui na Bíblia que não gera fé. Tem coisas aqui na Bíblia que não gera fé. Se o teu olho te faz pecar, arranque o olho. Porque é melhor entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com 2 olhos. Fala a verdade, isso gera fé, irmão? Está na Bíblia. Se o teu braço te faz pecar, corta o seu braço. Porque é melhor entrar no céu com um braço só do que os 2 braços ser lançados no inferno. Isso gera fé, irmão? Isso não gera fé. Isso é para outra época. Mas está na palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Deus, ela é infalível. Vou falar algo aqui que, se fizer um corte na internet, acho que eles vão até derrubar esse prédio aqui. Tem um erro gravíssimo na Bíblia, que é essa página branca que está entre Malaquias e Mateus. Essa página tinha que ser arrancada. Que define Novo Testamento e Velho Testamento. E quando começa Mateus, Marcos, Lucas, João, se define que é Novo Testamento. E da página para trás se define que é Velho Testamento. Isso está errado, irmão. Isso foi o homem que manipulou. Os 4 evangelhos ainda estão no Velho Testamento. Porque os 4 evangelhos é Jesus cumprindo o quê? A lei. E a lei é do Velho Testamento. Quando Jesus está lá na cruz, e ele fala assim: está consumado. Ali começa o Novo Testamento. Ali começa a nova aliança. A aliança da graça. Então tem muitas coisas dentro da Bíblia, irmão, que não gera fé. Que não é esse caso. Os evangelhos geram muita fé. Então a palavra de Deus diz que a palavra de Deus vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Qual é a palavra de Cristo? Que a obra está consumada. Tudo que tinha que ser feito, Cristo já fez por nós. É a canção que nós cantamos. Nós só tínhamos os pecados para oferecer para Ele, mas Ele me amou, Ele me perdoou, Ele me salvou. Eu só tinha maldição para oferecer para Ele, mas Ele se fez maldição no meu lugar, para que eu pudesse receber as bênçãos de Cristo. Eu só tinha condenação para oferecer, mas Ele levou todas as minhas condenações. Eu só tinha enfermidade para oferecer, mas Ele levou todas as nossas enfermidades. Eu só tinha pecado para oferecer, mas Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso que gera fé. Então o que gera fé é a palavra de Cristo. Então meditar na palavra de Deus tem a ver com meditar, com repetir e ouvir sobre Jesus.
Isso não significa que eu não posso ler os 4 evangelhos, claro que não. Na verdade, cada página de toda a Bíblia, de capa a capa, ela aponta para Jesus Cristo. Deixa eu falar um segredo para você nessa noite. Quem gosta de segredo aí? Se você deseja ter sucesso na sua vida, irmão, eu te encorajo a meditar nas mensagens pregadas para os ministros que falam sobre exaltar a pessoa de Jesus, sua beleza, seu favor imerecido, a sua obra perfeita que Ele fez na cruz por você. Não a ficar ouvindo palavras de lei. Ouça ministérios da Nova Aliança que não misturam lei com a graça, mas ouça aqueles que discernem a palavra de Deus corretamente e pregam o evangelho não adulterado de Jesus. Quanto mais você ouvir sobre Jesus e a cruz, mais a fé lhe será transmitida e mais sucesso você vai ter na sua vida. As pessoas dizem assim, mas aí a Koinonia, vocês só pregam sobre Jesus? Só. Outro dia eu estava na reunião dos pastores, eles perguntaram assim, o que você está pregando lá na igreja? Graça. Quanto? Foi assim, já tem 3 anos que eu estou pregando sobre graça. Como assim? 3 anos que eu estou pregando sobre graça. Não cheguei nem na introdução ainda. Mas, irmãos, a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, foi dada por Moisés. Dada, fala assim comigo, dada. Toma aí. A lei foi dada por Moisés, mas a graça veio, fala assim, veio por Jesus. Jesus é a graça. Não tem como pregar outra coisa que não seja. Não adianta eu pregar performance. Não adianta eu pregar 7 passos para você cumprir os princípios de Deus. Não adianta eu pregar 7 passos. Não adianta, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Ninguém consegue. Então aqui nós pregamos sobre Jesus, sobre o amor de Jesus, sobre a graça de Jesus, sobre olhar para Jesus. Jesus é o Rei, Jesus está no centro, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está sentado à destra do Pai, Ele voltará e Ele reinará para todo sempre, aleluia! Oh! Agora deixa eu te falar, número 3, Jesus está interessado no seu sucesso. Queridos, Jesus está interessado no seu sucesso. Salmos 35, verso 27. Salmos 35, 27. Cante de alegria e regozijo todos os que desejam ser provada a minha inocência. E sempre repita: o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Ele tem prazer no sucesso dos seus filhos. Deixa eu te falar, Deus, Jesus tem prazer no seu sucesso. Jesus tem prazer no seu bem-estar. Jesus tem prazer nas coisas da sua vida. Aleluia. Você realmente acredita que Jesus está interessado no seu sucesso, irmão? Você realmente acredita nisso? Se acreditasse, não teria tantas preocupações. Se acreditasse, não teria tantas ansiedades. Você realmente acredita que Jesus está interessado no seu sucesso? Pare um instante para refletir sobre isso. Jesus tem prazer em vê-lo abençoado em todas as suas áreas da sua vida. Pastor, então por que eu não sou? Porque nós limitamos a bênção de Deus nas nossas vidas. Somos nós que limitamos. Não é apenas coisas materiais, irmãos. Jesus está interessado no seu bem-estar total. Jesus está interessado na sua família. Jesus está interessado na sua carreira. Jesus está interessado na sua relação pessoal com as pessoas. Jesus está interessado no seu casamento. Jesus está interessado no seu ministério. A lista é grande. Jesus está interessado no seu bem-estar total, querido. No que se refere aos seus desejos, no que se refere às suas esperanças, no que se refere aos seus sonhos, não existe detalhes minúsculos demais, pequenos demais, que Jesus, insignificantes, que Jesus não se interesse. Posso ir longe para você entender o que eu estou te falando? Você acorda de manhã e vê uma espinha no seu nariz.
Quem gosta aqui de sair com a espinha no nariz, irmão? Jesus se preocupa com isso. Jesus não vai zombar de você como seu amigo zombaria. Aí você pode dizer: ei, pastor, para com isso. Jesus está preocupado com o universo, ele tem o universo todo para dar conta. Nesse momento aqui, Israel está em guerra com o Irã, está voando míssil para lá, explodindo para cá. Jesus vai estar preocupado com a espinha no meu nariz? Jesus não vai zombar de você, não, irmão, 1000 vezes não. Jesus não vai considerar suas preocupações insignificantes. Ele não ri das suas imperfeições. Se te aborrece, aborrece Ele. Você é importante para Jesus. Ele o conhece perfeitamente. Eu sei que você foi treinado a achar que Jesus só se preocupa com as coisas importantes da sua vida, a sua salvação, o seu casamento, com quem você vai casar. E olha assim, tem gente que nem isso se preocupa. Tem gente que fica escolhendo namorado. Deixa eu falar, irmão, deixa de ser bobo. Ouve quem tem 31 anos de casado. Deixa de ser bobo. Deixa Jesus escolher sua esposa. Deixa Jesus escolher a sua esposa, seu marido. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha 16 anos. O cara que me ganhou para Jesus falou assim, do nada, já trouxe ele aqui na igreja, as pessoas que eu mais amo. Ele falou assim: 16 anos, não peça uma namorada, Evandro, pede uma esposa. Eu falei: você está doida? Eu tenho 16 anos. Não importa, não peça uma namorada a Deus, peça uma esposa. Como assim? Como é que você gosta? Faz a lista e fala para Deus. Eu levei isso a sério, irmão. Eu fui para o quarto, escrevi: tem que ser morena, bonita, dos lábios carnudos, que me ame, que queira ser pastora. Ó, com 17 anos, 16 anos eu já queria ser pastor. Eu falei: a minha esposa vai ter que querer ser pastora. Fui fazendo a lista para Deus. Que a família dela goste de mim. Fiquei 2 anos orando, irmão. Vocês estão olhando para mim? Fiquei 2 anos orando. Nesse período eu vi um monte de menina. Nunca achava minha namorada. Um dia, eu estava sentado na cadeira da igreja, tinha uma visitante atrás de mim assim, ó, com a colega da igreja. A colega da minha igreja bateu no meu ombro assim. Quando eu olhei para trás para ver a minha colega, a pastora Rose, que era a Rose, estava do lado, que era visitante. Quando eu olhei para ela, para de olhar para a mulher dos outros. Quando eu olhei para ela assim, eu congelei. Sabe o que aconteceu? Ela congelou também. Sabe por quê? Porque ela também estava orando. Eu quero um lourinho, dos olhos azul, que queira ser pastor. Ah, vocês fizeram 31 anos de casado, qual é o segredo? Deus que escolheu a minha esposa. E Deus que escolheu o esposo. Meu colega foi na praia com a menina. Quando tirou a canga, que a menina ficou de biquíni, ele se falou em público. Ele falou assim: pode marcar o casamento. Linda. Modelo. 3 anos separou. Talvez você ache que Jesus está preocupado só com coisas grandes. Ele está preocupado com coisas pequenininhas da sua vida. E tem gente que nem nas grandes como o casamento inclui Jesus. Depois lá na frente, dá errado. E não tem jeito não, irmão. Casou, acabou, tá? Jesus, Ele é a garantia do sucesso.
Quando você começar a entender isso, quando você começar a entender esse favor imerecível da parte de Jesus, esse amor vai aperfeiçoar cada dia as suas imperfeições. Tem gente que está dentro da igreja há anos e anos e continua com os mesmos problemas. Sabe por quê? Porque não conheceu o amor de Jesus ainda. Anos e anos com as mesmas dificuldades, não amadurece, porque não conheceu o amor de Jesus ainda. Porque à medida que você vai conhecendo Jesus, que você vai andando com Jesus, Ele vai aperfeiçoando as suas imperfeições, Ele vai melhorando as suas fraquezas na sua vida. Se você está enfrentando desafios como carência, Deus vai mudando isso. Talvez você é crente, mas você trouxe um monte de vícios com você. É normal, irmão. Jesus, o segredo é contemplar Jesus. Talvez você é crente, você ainda tem um monte de medo na sua vida. Jesus vai aperfeiçoando. Esse dia eu estava conversando com a Patrícia e o Raí, eu estava falando para eles dos meus medos. Eu ainda tenho medos, irmão. E eu penso assim, Deus vai aperfeiçoar isso na minha vida, sabe? À medida que você vai conhecendo o amor de Deus, as doenças vão saindo, os relacionamentos rompidos vão sendo favorecidos, vão sendo acertados, sabe? O favor imerecido de Jesus, Ele vai te proteger, Ele vai te libertar, Ele vai te fazer prosperar, Ele vai trazer restauração na sua vida, Ele vai suprir todas as necessidades que você precisa. É o favor imerecido de Jesus, amado. Convide o Emanuel para andar com você todos os dias. O favor imerecido de Jesus vai transformar você numa pessoa plena. Sabe, é a bondade de Deus. É a bondade de Deus que nos transforma. Não é o nosso esforço próprio. É a bondade de Deus que vai nos levar a viver uma vida vitoriosa, para a glória do Senhor Jesus. Ah, querido, talvez você já sabe de tudo isso que eu estou pregando aqui nessa noite. Por isso que eu deixei o 4 para encerrar, que é o título dessa mensagem hoje. Deus é capaz de fazer, e Ele está disposto a fazer. Eu quero que você entenda isso no seu coração nessa noite. Deus é capaz de fazer, e Ele está disposto a fazer. Creia, ouça o que eu vou te falar aqui, querido. Vou usar um personagem da Bíblia aqui para encerrar. O pessoal do Ministério do Louvor já pode ficar atento aí. Todos os cristãos, provavelmente, eles acreditam que Deus tem poder para abençoar. Mas eu não consigo achar um crente que não acredite que Deus não tem poder para abençoar. Todos os cristãos acreditam que Deus tem poder para curar. Todos os cristãos acreditam que Deus tem poder para proteger, para prosperar e para nos levar para o sucesso. Eu acredito que todos os crentes acreditam nisso. Entretanto, nós sabemos que nem todos acreditam em algo. Eu vou ler uma história aqui para você, Mateus capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. Nada na Bíblia está por acaso, irmão. Mateus 8 diz assim: quando ele, Jesus, desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Verso 2: um leproso aproximou, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Para aí, deixa no 2 aí. Jesus desce do monte. Um leproso chega para Jesus e fala assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Como eu disse, eu acredito que tem muitos crentes, todos os crentes acreditam que Jesus pode fazer algo na sua vida. Quantos crentes aqui acreditam que Jesus pode fazer algo na sua vida? Quantos? Levanta a mão. Levanta as mãos se você acredita, por favor, levanta a mão, por favor. Agora fala assim: Senhor, eu acredito que o Senhor tem poder para mudar a minha vida. Amém, amém, amém. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas é só o começo. Eu acredito que todos os crentes acreditam nisso. Entretanto, nós sabemos que nem todos acreditam que Deus está disposto a fazer tudo isso por eles. Eles acreditam que Jesus pode fazer, mas eles não acreditam que Deus está disposto para fazer.
E essa história desse leproso, que foi até Jesus, ele disse assim: Senhor, se o Senhor quiser, tu podes me purificar. Talvez você já faz essa oração direto na sua casa: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode mudar a minha vida. O leproso não duvidava da capacidade de Jesus para curá-lo, não. Igual muitos crentes, o leproso não duvidava, mas ele não tinha certeza se Jesus estava disposto para curá-lo. Ele acreditava na onipotência de Deus, mas ele não tinha certeza se o coração de Deus era um coração de amor, de favor imerecido por ele. Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém assim, mas você conhece crentes assim. Só lá na igreja do Mar Morto, eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, que creem que Jesus tem poder, mas não sabe se ele está disposto a curar. Podem acreditar no poder de Deus, mas não têm certeza que Deus está com o coração voltado para eles. Eles sabem que Deus pode, mas eles não têm certeza se Deus está disposto, porque a religião fez isso com eles. A religião criou um vácuo na vida deles, tanto que eles tinham que fazer algo para poder convencer Deus. Senhor, eu sei que o Senhor pode abrir uma porta de emprego para mim, eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu não sei se o Senhor está disposto. Então eu vou fazer uma campanha de 7 quarta-feira, para ver se eu convenço o Senhor. Então eu vou fazer 40 dias de jejum. Então, eu conheci um pastor que fez isso. Então eu vou ficar 1 ano sem cortar o cabelo, para ver se o Senhor me abençoa. O pastor que fez isso foi eu. Você que é visitante aí, tá? Essa é uma das maiores tragédias na igreja hoje. Quantos crentes... Eu vou encerrar agora. Quantos crentes ouvem testemunhos de que outros crentes foram curados pelo Senhor? E quando eles ouvem esses testemunhos, eles ficam inseguros, sem saber se Deus também está disposto a curá-lo. Caramba, olha lá, curou fulano. Está vendo? Deus tem poder, mas eu não sou curado. Quantos crentes leem relatos de crentes dando louvor ao Senhor por ter abençoado em outras funções, uma promoção, uma bênção financeira, mas eles questionam intimamente se Deus está disposto a fazer o mesmo por eles. Não, fulano foi próspero aí, né? Daqui um dia eu vou contar o testemunho. Eu estou esperando fechar, já a bênção já aconteceu, mas eu estou esperando concretizar a bênção do Paulo. Quero ver chegar de... Quantos crentes, quando ouve o testemunho de pessoas dando louvor a Deus por aquilo que ele fez, se questionam intimamente: pô, será que Deus quer fazer por mim? Eles perguntam: o que essas pessoas fizeram para conseguir essas bênçãos? Irmão, se você nunca perguntou isso, eu não sei em que mundo que você está, porque eu já perguntei várias vezes. Por que acontece com certas coisas e não acontece comigo? Perguntava, né? O mais trágico não é elas pensarem assim. O mais trágico que a religião fez na vida delas é que elas olham para suas imperfeições e fracassos, olham para si, em vez de olhar para Jesus, e começam a se desqualificar para receber a bênção de Deus. Elas pensam assim: por que Deus vai me abençoar? Veja o que eu fiz, eu não sou merecedor, olha meus pecados. E aí ela própria se desqualifica. Então ela sabe que Deus tem poder, mas ela não sabe se Deus quer abençoar ela. Deixa eu te falar, em vez de você ter fé em Deus, sabe, está na hora de você ter fé em Deus, para Deus fazer uma reviravolta na sua vida. Eles não se sentem com fé para Deus fazer uma reviravolta na vida. Eles se sentem culpados, eles se sentem condenados demais para conseguir crer na bondade de Deus, para poder receber algo da vida dele. Eles olham para eles e só vê condenação. Então eles sabem que Deus tem poder, mas eles não sabem se Deus quer. Meu filho, não seja como aquele leproso. Por favor, não seja como aquele leproso que entendeu que Jesus, sabe, tinha poder
Mas ele entendeu Jesus de uma maneira toda errada. Agora vamos ver como é que Jesus respondeu para ele. Isso é importante, porque a mesma resposta que Jesus deu para aquele leproso que se aproximou dele, ele dá para você que se aproxima dele também hoje. Jesus, Mateus capítulo 8, verso 3. Jesus virou para aquele leproso e disse assim, o leproso disse assim: se tu quiseres. Jesus falou assim, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse assim: quero, seja purificado. Imediatamente foi purificado da lepra, aleluia. Jesus não só pode, Ele quer te abençoar, Ele quer te ver o seu sucesso na sua vida. Você consegue ver o quanto o ministério de Jesus é pessoal? Olha só que legal, Jesus não tocou em todas as pessoas que Ele curou. Não, Jesus não tocou em todas as pessoas que Ele curou, não. Teve pessoas que Ele disse assim, falava para o enfermo era curado. Mas nesse caso, Jesus estendeu a sua mão e tocou o leproso. Eu creio que Jesus fez isso não apenas para curar da lepra, mas também das cicatrizes emocionais que havia recebido, devido aos anos de rejeição que aquele leproso tinha passado. A lepra da época, irmão, era altamente contagiosa, e quando você era diagnosticado com lepra, você era proibido de entrar em contato com as pessoas. Talvez aquele leproso tinha anos que não tocava na esposa dele. Talvez aquele leproso tinha anos que não tocava na filha dele. Talvez aquele leproso tinha anos, muitos anos, que não sabia o que era sentar na mesa com a família e comer. Com certeza aquele leproso cheirava mal, por causa da sua carne apodrecida, por causa dos seus maus tratos. Sabe, ele cheirava mal, e a aparência daquele leproso com certeza devia ser repugnante. Mas sem hesitar, a Bíblia diz que Jesus tocou-lhe, dando o primeiro toque humano, desde que ele havia contraído aquela doença. A Bíblia diz que imediatamente a lepra foi purificada e o homem recebeu a cura. Agora deixa eu te falar algo maravilhoso nessa noite. Hebreus capítulo 13, verso 8. Hebreus capítulo 13 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Jesus que tocou naquele leproso, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Seja qual for a reviravolta na sua vida, se você crê, irmão, Jesus pode fazer nela. Sabe, seja qual for a circunstância que você esteja passando, seja qual for a reviravolta que você precisar viver, Jesus está pronto para dizer assim: eu quero, receba, eu quero. É o mesmo Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu queria te convidar nessa noite, cadê o Ministério de Louvor? A você nunca mais, sabe, duvidar do amor de Deus e do coração de Jesus por você. Nunca mais duvide. Jesus não apenas pode, Ele quer. Jesus não apenas tem poder, Ele deseja fazer algo grande na sua vida. Pare de se ocupar com as suas próprias incapacidades, irmão. Pare de ficar olhando para você. Seja completamente envolvido no seu amor e na sua graça. Seja completamente envolvido no seu favor imerecido. Creia. Pastor, qual é a minha parte nessa história toda? Olha aqui para mim. Crê. Queria te convidar a você a ficar de pé nessa noite. Queria chamar aqui a Ludmila e o Carlos. Não sei se os dois ou só um. Acho que o Carlos está trabalhando lá fora. Domingo passado nós ministramos aqui. E Deus nos usou para dar uma palavra profética. Que coisas iriam começar a acontecer na vida de pessoas. Eu queria ouvir um testemunho, sobe aqui em cima. Queria deixar esse testemunho no final para vocês ouvirem. Do que Deus fez. Qual dos dois vai falar? Fala quem está com a mão vazia. Mulher sabe de mais detalhe, irmão. Se o homem dá o testemunho, Deus abençoou, amém. Não, mulher tem detalhe. Amém. Boa noite a todos. Bom, domingo passado, né? O pastor ministrou uma palavra poderosa sobre nós. E ele falou que Deus é um Deus de detalhes. E esse testemunho é literalmente detalhe sobre detalhe de Deus na nossa vida.
Quase todos os pedidos que eu e o Carlos escreveu no final do ano, naqueles pedidos, são pedidos que são assim, para nós são impossíveis. Mas essa semana nós tivemos mais uma vez a certeza de que para Deus nada é impossível. Nós compramos um apartamento e quando nós pegamos a chave desse apartamento, nós decidimos não morar lá. Porque nós decidimos morar em uma casa, que é a casa que nós moramos hoje. 10 anos. Há 10 anos atrás. E aí a gente decidiu, então, morar na casa e alugar esse apartamento. Só que durante esse tempo que esse apartamento ficou alugado, nós enfrentamos muitos problemas. Porque nós alugamos para algumas pessoas que não eram leais com a gente. E essas pessoas, elas nos deixaram dívidas para trás. Elas não pagavam os aluguéis certos, não pagavam condomínio. Isso era algo que trouxe muitos problemas para o nosso casamento, para a nossa vida financeira. E nesse ano eu falei para o Carlos, eu não aceito isso na nossa vida. Nós somos filhos amados de Deus. E eu não aceito que as pessoas que não têm consciência do que elas fazem, lancem sobre nós essas coisas. Porque por muito tempo, né, quem conhece o Carlos aí, já viu ele comendo unha. Meu marido já estava quase sem unha, gente. Misericórdia. Já não dormia mais, porque eram problemas que toda vez que a gente alugava para uma pessoa, era um problema. Se a gente alugou o apartamento para 10 pessoas, 2 foram certinhas com a gente. E isso gerava dívidas. E quem sabe como é banco, né? Banco é 1 mês atrasado, já vinham os juros lá em cima. Então eu falei com ele, Carlos, vamos orar. Nós somos filhos, então vamos falar para Deus, Pai, nós não estamos mais aguentando isso. Vamos orar a Deus para que a gente consiga vender o apartamento. E talvez vocês possam pensar assim, vender um apartamento é coisa simples. Simples para alguém que tivesse o valor à vista. Porque nós compramos o apartamento financiado, então teria que ser uma pessoa que pagasse o apartamento à vista. E aí eu comecei a orar por isso. Deus, por favor, coloque uma pessoa na nossa vida que precisa de comprar um apartamento que seja o nosso e que ela compre esse apartamento à vista. E aí o tempo foi passando, tentou entrar no nosso coração que a gente não ia conseguir, que ia ser impossível. Mas como o pastor falou, a cada palavra que ele ministrava e falava para a gente acreditar que Deus, Ele é o mesmo ontem. Então eu comecei a orar diferente, eu comecei a falar, Pai, faz na minha vida igual o Senhor fez na vida de Paulo. Faz na minha vida igual o Senhor fez na vida da mulher samaritana. Faz na nossa vida igual o Senhor fez na vida de José. E eu tenho certeza que o Senhor foi preparando tudo. E para a honra e glória do Senhor, nós vendemos o apartamento semana passada. E como Deus é um Deus de detalhes, Ele colocou um casal na nossa vida muito abençoado, que inclusive está aqui hoje. E colocou um casal abençoado na nossa vida que confiou em nós, porque o apartamento vai ser passado para o nome deles. Em nome de Jesus, nós declaramos que esse apartamento vai ser quitado esse ano ainda. Declaro essa bênção sobre a vida de vocês. E eles confiaram em nós, compraram um apartamento. E, nossa, eu não sei nem o que dizer, porque meu esposo, eu tenho certeza que saiu 1 tonelada dele. E com certeza saiu da nossa vida também, porque nós não era uma bênção. É um bem, é uma bênção. Mas eu entendo que o Senhor preparou tudo isso para chegar até aqui. E essa bênção foi sobre a vida de vocês. E eu oro junto com a igreja para que vocês possam ser muito felizes lá. Que seja um lar de bênção, que vocês tenham histórias lindas para contar lá. Porque o Senhor, Ele é misericordioso. E é Deus de detalhes. Porque assim como vocês falaram pra gente,
gente, que se fosse 2 dias antes, vocês não iriam comprar o apartamento. Então eu sei que foi Deus que preparou tudo, que colocou vocês para perguntar o Carlos, para ligar para ele, para perguntar sobre um aluguel. Vocês queriam alugar o apartamento e hoje, para a honra e glória do Senhor, o apartamento é de vocês. Aleluia. Já teve domingos aqui de acabar culto e o Carlos falar assim: rapaz, eu tenho que ir lá receber o aluguel, mas é que o pessoal lá tá com perigoso, eu acho que tô até com medo de me matar, né? Eu falei: não, mas eu vou lá com você. Não, pastor, não mexe com isso não, né? Porque quando você casa é uma bênção, irmão. Casamento é uma bênção, mas se você casar com a pessoa errada vai dar problema. Não é que o apartamento não é bênção, mas não era isso que Deus queria para eles. Só que eles fizeram porque eles não conheciam Jesus. Deus tinha outros planos para eles. E hoje Deus está pegando a bagunça, ajeitando para eles e abençoando outros, porque é o plano de outros. O problema não é comprar apartamento, não é casar, não é estudar. O problema é você fazer algo que Deus não quer que você faça. Deus quer que você vá para cá, você vai para lá. Lá na frente Deus tem que pegar e ajeitar tudo. Essa série de palavras vai te levar você a crer nesse Emanuel, o Deus conosco que está com você todos. Quanto tempo essa série de palavras? 6 meses. Só vou parar de pregar no final do ano. Nós vamos passar 6 meses falando aqui de você olhar para Cristo, para nós sermos transformados segundo a glória do Senhor Jesus. Mas hoje é um dia especial. Hoje eu quero orar com você, eu quero te chamar aqui à frente. Você que acredita que Deus pode e Deus quer. Você que acredita no favor imerecido de Deus. Você que acredita na obra consumada de Cristo. Você que acredita que a sua família pode ser salva nesses 6 meses. Você que acredita que Deus está te levando para o bom sucesso, sabe, que vai te trazer mais para a presença de Deus. Você que tem uma empresa que deseja crescer. Você que tem um ministério que deseja participar. Irmão, prosperidade, finanças é só um detalhe. Deus quer ajeitar toda a sua vida. E nessa noite, como algo profético, nós queremos orar por você. Eu queria te convidar a você vir aqui à frente, sabe, nessa noite, para que a gente possa selar isso no mundo espiritual, para que nesse tempo, sabe, milagres aconteçam. Todos os domingos nós temos milagres aqui para testemunhar. Todos os domingos nós temos algo para dizer aqui nessa noite. Deus, o Senhor seja louvado, o Senhor seja engrandecido. Eu creio na obra consumada de Jesus na cruz. Eu creio no favor imerecido de Deus. Todas as áreas da minha vida estarão sobre a direção do Senhor Jesus. Veja, nas tempestades eu estarei olhando para Cristo. Não tirarei meus olhos do Senhor Jesus. E creio que o Senhor vai fazer coisas grandes. Eu creio, fale isso nessa noite. Deus, eu creio no favor imerecido. Fale para Ele nessa noite, amado. Fale com Ele: Senhor, não vou parar de me ocupar comigo mesmo. Eu sei que Tu podes e Tu queres abençoar a minha vida. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem poder. Apesar das minhas falhas, fale para Ele, apesar das minhas imperfeições, sabe, elas não me desqualificam para receber as Tuas bênçãos, porque o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz me qualificou. O sacrifício de Jesus me qualificou, sabe, e esse sangue libera sobre mim, sabe, o favor imerecido e as bênçãos sobre mim. Agradeça ao Senhor nessa noite. Obrigado pelas bênçãos que Tu tem preparaste para que eu ande nela nesse tempo, para que o Senhor possa agir em mim, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar um pouquinho. Vamos cantar um pouquinho. Deixa essa fé de Cristo encher o seu coração. Jesus. Simples como Jesus. Jesus. Apenas como Aleluia. Jesus. Humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus. Jesus, obrigado, Jesus. Apenas Queremos como olhar para o Jesus. Senhor. Queremos olhar para o Senhor. Santo como Tu, puro como Jesus. Tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus. Humilde como
mão sobre o teu coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o sacrifício de Jesus na cruz nos qualificou para recebermos todas as bênçãos. Nós sabemos que as nossas imperfeições e as nossas falhas não nos desqualificam, não nos desqualifica em nada, porque o que Jesus fez foi eterno e foi completo, Deus. Nós acreditamos no favor imerecido, Senhor. Nós acreditamos no poder que há no olhar de Jesus, porque assim como Ele é, nós também somos desse mundo. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem poder para curar, ó. O Senhor tem poder para libertar, o Senhor tem poder para salvar, o Senhor tem poder para prosperar, o Senhor tem poder, ó Deus, para fazer com que as tempestades das nossas vidas se acalmem, Senhor. Mas nós não só acreditamos, ó Pai, nisso, nós acreditamos também que o Senhor tem poder, mas o Senhor quer nos abençoar. Nós acreditamos que o Senhor quer mudar a nossa história. Nós acreditamos que o Senhor quer mudar a nossa vida, Senhor. O Senhor quer mudar áreas, casamentos que não estavam bons, ó Pai. Vidas que estavam indo para o inferno serão salvas nesse período, Deus. Grandes milagres, ó Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus detalhista, que se preocupa com cada coisa. Deus, eu coloco aqui nessa noite, Pai, a saúde dos teus filhos. Eu coloco aqui nessa noite os ministérios dos teus filhos. Eu coloco aqui nessa noite a salvação da família deles. Eu coloco aqui nessa noite as empresas dos teus filhos, o serviço dos teus filhos. Pai, caminha eles para o bom sucesso, Senhor. Deus, coloca a tua presença, o Emanuel, na vida deles, para que aonde eles andarem, Senhor Deus, as portas se abram, Senhor Deus, eles estejam no lugar certo, na hora certa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos para que esse período, Deus, seja período de milagres em nosso meio, Pai. Seja períodos, ó Pai, sobrenaturais em nosso meio. Nós declaramos que cada semana aqui, Senhor, nós vamos ter testemunhos para contar, Senhor Deus. Pai, nós oramos para que o Senhor acelere as bênçãos aqui, Senhor. Aquilo que era para ser feito em anos, ó Pai, será feito em semanas, em dias, ó Pai. Nós ministramos essa palavra sobre essa igreja. Nós acreditamos na obra consumada de Cristo. Nós acreditamos no favor imerecido do Senhor. E nós declaramos, ó Deus, que as bênçãos de Abraão estão sobre as nossas vidas, ó Pai. Aconteça um destravar aqui nesse tempo, Senhor. Aconteça, Senhor Deus, um mover sobrenatural, ó Pai. Nós contemplamos o Senhor, para que nós sejamos mais parecidos com o Senhor, ó Pai. E toda a glória, Senhor, será dada ao Senhor. Toda a honra será dada ao Senhor, Pai. Deus, a partir dessa noite, milagres já começam a acontecer no nosso meio, Pai. Essa semana ainda, Senhor, essa semana ainda, Deus, portas serão abertas, Senhor Deus, pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala assim: eu sou abençoado, eu sou herança de Deus, eu sou filho de Abraão, eu tenho a bênção de Abraão sobre a minha vida, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Em nome de Jesus, oh, em nome de Jesus. Querido, convide pessoas a ouvir essa mensagem. Convide pessoas a cada domingo para serem abençoadas como vocês, porque Abraão foi abençoado para abençoar pessoas, e nós seremos abençoados para abençoar pessoas também, no nome de Jesus.